Salve família Raciocina, beleza? Estamos iniciando mais uma aula interessante sobre hidrostática, beleza? E no encontro de hoje eu quero falar com vocês sobre pressão. Pressão atmosférica, pressão de sólidos, pressão de líquidos, pressão de Steven e teorema de Pascal, beleza? Tamo junto, roda! Vamos começar esse encontro aqui falando sobre pressão de sólidos, tá? Primeira coisa sobre pressão, né, gente? É sempre interessante a gente comentar que pressão não é a mesma coisa que força. Pressão é uma grandeza escalar. Ela vem com a intenção da força aplicada a uma área de contato, ou seja, pressão não é força. Não existe pressão para cima, pressão para baixo, pressão para a direita ou para a esquerda. O que existe é a força aplicada a uma certa área, uma superfície de contato, e essa força, em comum acordo com essa área, vai formar o que a gente chama de pressão, tá? Então a primeira coisa que podemos colocar é assim, que pressão seria a consequência, beleza? Consequência da aplicação de uma força através de uma área de contato, tá? Aplicação de uma força sobre uma área de contato. Isso que seria pressão. Beleza. Anotação 2. Interessante você colocar aí que pressão, gente, é uma grandeza escalar. As pessoas se perdem nesse sentido. Então significa que, mais uma vez, não existe uma orientação para a pressão. Não existe uma direção e um sentido. Apenas um módulo. Então você anota que pressão, então, é uma grandeza escalar. Significa que ela será definida apenas por um módulo. Tá? Apenas por um módulo. Ótimo, apenas por um valor. Beleza. Vamos com calmaria. Como que se define pressão, né? Matematicamente, gente, a nossa pressão, de maneira geral, representada pela letra P minúsculo, porque P maiúsculo seria a força peso, né? Seria então, como eu disse, a razão de uma força por uma área de contato. Então, força sobre área. Legal. Então, vamos devagarinho. Com relação a unidades, né? A gente já sabe que força no sistema internacional se mede em Newton. A gente sabe que a área no sistema internacional se mede em metro quadrado. Ótimo. Mas o que é importante a gente saber, pessoal? Não é qualquer força que vai ser responsável pela pressão. Como assim, Tiagão? Assim, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma área tal, pode ser um azulejo, pode ser um piso, de modo que exista um quadrinho aqui. Vou falar que esse quadrinho tem uma área A0, tá? De modo que esse meu quadrinho, ele está recebendo uma força F tal. De modo que o ângulo formado com a vertical vale θ. E a gente quer calcular qual é a pressão que essa força F exercerá nessa área A0. Bom, gente, primeira coisa, essa força que a gente coloca aqui não é a força que nós vamos calcular a pressão. Pô, Tiago, como assim? É porque assim, para que uma força exerça a pressão, ela necessariamente deve estar perpendicular, ou seja, formando 90 graus com a superfície de contato.
É o pré-requisito. Ah, então pera. A força F, ela deve ser, destaca para mim, perpendicular. A força F deve ser perpendicular à superfície de contato. Perfeito, perfeito, perfeito. Então significa que nesse caso eu teria que decompor o F, né? Jogar aqui um F vertical, que eu vou chamar de Fy, um F horizontal, que eu vou chamar de Fx. Então, de fato, a pressão exercida pela força F na área 0 é composta pela força Fy. Então, nesse caso, ficaria assim, ó. A pressão da força F seria o Fy, que é a força perpendicular, dividido pela área de contato, que a gente chamou de A0. Então, nesse caso, o Fy aqui seria o F cosseno, né? Está com um ângulo. Então, seria F vezes o cosseno de θ, dividido pela área A0. Deu. Primeira coisa, então, é isso. Não é qualquer força que tem a ideia de pressão. Essa força tem que ser perpendicular à superfície de contato. Legal. Outra coisa importante, com relação à sensação de pressão, né? Qual a função de pressão no cotidiano? Isso aqui é muito importante. Qual é a função dessa tal grandeza física chamada pressão no cotidiano? Com certeza, você já deve ter visto alguém falando em amolar uma faca, amolar uma tesoura, amolar um alicate. Ou seja, o que é o amolar? Vamos entender. Então, toda vez que a gente falar sobre amolar alguma coisa, o que significa amolar, né? Significa facilitar o corte. Anota para mim. Como que faz isso, né? Então vamos imaginar que você quer fazer uma carninha lá na sua casa, ou quer cortar unha, ou quer fazer qualquer coisa. Eu não vou ficar fazendo muita força para cortar a carne. O que eu vou fazer? Eu vou amolar a faca. Muitos utilizam o termo, o fio da faca. A faca está sem fio. O que a faca está sem fio? A faca está cega. Quer dizer que a área dela está meio grossinha ainda. Não é uma área boa para poder cortar. Então, ao invés de eu fazer mais força para tentar cortar essa carne, eu vou reduzir a área de contato. De que jeito? Amolando. Então quando o cara fala em amolar, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo a área de contato. Isso aqui é muito importante. Reduzindo a área de contato. Então ele vai deixar a faca mais afiada, a tesoura mais afiada, o alicate mais afiado e assim por diante, tá? Então amolar uma faca significa reduzir a área de contato e isso, por sua vez, vai gerar o aumento da pressão. E não pelo aumento da força, e sim pela redução da área de contato, tá? Aumento da pressão. Ótimo, isso aqui é uma coisa mega importante, super importante. Aí veja que o papo matemático também é bem importante com relação à área, né? Existem dois tipos de áreas clássicas aqui. Então, geralmente, é importante a gente falar sobre unidades específicas de pressão, tá? Primeiramente aqui, gente, de forma geral, a área no sistema internacional, falamos há pouco que é medida em metros quadrados. Ótimo. Mas ela pode aparecer em várias formas. Ela pode aparecer como centímetro quadrado,
Ela pode aparecer como milímetro quadrado, são as que mais pintam. Como que eu vou sair de centímetro quadrado para metro quadrado? Como que eu vou sair de milímetro quadrado para metro quadrado? Isso aqui é mega importante. Vamos lá. O que é importante saber aqui? Bom, Tiagão, eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Ótimo. Então posso garantir sem medo que 10 a menos 2 metros equivale a 1 centímetro. Sim. Só mudei de lado, né? Passei dividindo, inverti potência e coloquei sinal de menos. Mas eu quero o centímetro ao quadrado. O que eu vou fazer então? Eu vou elevar esse lado ao quadrado. Eu vou elevar esse lado ao quadrado. E acabamos de concluir então que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Ah, então se eu quiser sair de centímetro quadrado para metro quadrado, é só pegar o valor e multiplicar por 10 a menos 4? Sim, é só fazer isso. Então eu pego o valor e multiplico por 10 a menos 4, e aí eu acabei de chegar em metro quadrado. Exemplo bem comum, bem simples. Ah, uma placa de zinco que tem área 2,3 centímetros quadrados, bli, bli, bli. Vou transformar para metro quadrado. Eu pego o valor e multiplico por 10 a menos 4. Está feito. Como eu disse na aula anterior, sobre densidade, na hidrostática a parte de unidades é o que define tudo, tá, gente? Define tudo. Beleza. E se fosse milímetros quadrados? Bom, eu sei que 1 metro são 1000 milímetros. Pô, então com certeza 10 a menos 3 metros equivale a 1 milímetro. Milésima parte de 1 metro. Então posso garantir que se eu quiser o quadrado, porque a área, eu vou levar o quadrado dos dois lados, e fica assim. 10 a menos 6 metros quadrados equivale a 1 milímetro quadrado. Então ficou assim. Para sair de milímetro quadrado para metro quadrado, eu vou pegar o valor e vou multiplicar por 10 a menos 6. Eu pego o número e jogo 10 a menos 6 do lado. Um exemplinho rápido. Ah, nós temos uma placa de alumínio e tal, que mede 1,78 milímetros quadrados. Como que eu vou transformar isso aqui para metro quadrado, gente? Eu vou pegar o valor, Ctrl+C, Ctrl+V, e simplesmente vou multiplicar por 10 a menos 6. E aí estou em metro quadrado. Estou em metros quadrados, estou pronto. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a base da base, bem importante. Então, por hora, pressão de sólidos é só isso. É uma força aplicada em uma área de contato, boa. Essa força tem que ser perpendicular à superfície de contato, boa. Cuidado com as unidades de área. De centímetro quadrado para metro quadrado, multiplico por 10 a menos 4. De milímetro quadrado para metro quadrado, multiplico por 10 a menos 6. Cuidado. E a física do cotidiano está aqui. Qual é a proposta do amolar? Amolar a faca, amolar tesoura. É aumentar a pressão? Sim. Para aumentar essa potencialidade de corte? Sim. Mas não fazendo mais força. E sim reduzindo a área de contato. Para sólido, é isso aqui que aparece, tá? É bem simples, bem tranquilidade. Tranquilo? Agora a pressão atmosférica. Cara, a pressão atmosférica não tem uma fórmula evidente para poder se calcular. Ela vai ser calculada, vai ser obtida através de pequenos experimentos, tá? De pequenos instrumentos de medida. Qual é a nossa intenção aqui? Já sabemos o que é pressão de forma geral, né? A pressão seria a força dividido pela área de contato. Ótimo. Beleza. No sistema internacional, vimos há pouco que a pressão é dada em Newton por metro quadrado. Ótimo. Isso é SI.
Só que essa sigla Newton por metro quadrado, ela recebe um nome de batismo, em homenagem a um físico muito importante chamado Blaise Pascal. O cara que trabalhou depois do Teorema de Pascal, multiplicadores de força, que ainda veremos nessa aula de hoje. Então, por esse motivo, se porventura aparecer Newton por metro quadrado, você pode substituir, sem medo nenhum, pela sigla PA. E PA significa Pascal. Portanto, 50 newton metro quadrado é a mesma coisa que 50 pascais. Essa é a ideia. Bom, quando se trata de pressão atmosférica, na mesma batida, vamos tentar entender qual que é a diferença de pressão de sólido e de pressão atmosférica. Agora é a hora. Vamos pegar aqui uma superfície, pode ser um chãozinho, e aqui existe uma pessoa. De boa. Ao redor dessa pessoa, em cima dela, existe a atmosfera, que é o ar. Tá? Então aqui estou colocando partículas de ar, representando aqui uma forma de representar as partículas cristalinas de ar da nossa atmosfera. Bom, como nós sabemos, essa nossa atmosfera ela é completamente cheia de gases. Oxigênio, nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e assim por diante. Então significa que essas partículas de ar, elas têm uma massa, ótimo. Se elas têm massa, estão dentro do campo gravitacional da Terra, automaticamente existe uma força peso puxando-as para baixo. Então, se elas têm massa, com certeza elas têm um peso. Ótimo. Então significa que todas elas estão sendo puxadas para baixo. Ótimo. Pelo centro de gravidade. Ótimo. Só que aquelas partículas que estão em contato com o cara vão acabar pressionando o cara, porque vai ser uma força atuando na superfície de contato do nosso corpo ou de qualquer tipo de objeto que esteja imerso na atmosfera. Ah, então significa que a pressão atmosférica, Tiagão, o que seria? Seria o peso do ar aplicado na área de contato de qualquer corpo. E esse peso vem da onde? Da ação da gravidade. Ah, então marca para nós, marco. A pressão atmosférica, anota para mim, é o peso do ar, atuando sobre as superfícies de contato, da atmosfera. Isso aqui é muito importante. Totalmente esperado em qualquer prova. Ótimo. Só que agora vamos com muita calma. Primeiramente, vamos entender como que varia essa pressão atmosférica, já que não tem fórmula nenhuma, né? Eu vou tentar aqui trazer uma ideia para que você entenda. Aqui seria mar, água da praia, areia. Então aqui uma análise ao nível do mar. Ótimo. E aqui numa certa altitude. Então aqui, em uma determinada altitude. Como a gente sabe, se eu for pegar aqui a Terra vista de fora, a atmosfera está aqui, né? E eu sei que próximo da superfície eu tenho muito mais ar, e conforme eu estou subindo, eu estou chegando mais perto do vácuo, a quantidade de ar vai diminuindo. Então eu mostro aqui. Aqui embaixo, muita partícula de ar. Atmosfera pesada, então,
aqui embaixo. E à medida que eu vou subindo, o número de partículas no ar diminui. Porque eu estou mais perto do vácuo. A partir do momento que aqui embaixo tem mais matéria do que lá em cima, o peso é diretamente proporcional à massa. Então, a partir do momento que aqui eu tenho muito mais massa, eu tenho muito mais peso, muito mais força atuando sobre as áreas aqui. Lá em cima eu vou ter menos massa, eu vou ter menos peso atuando sobre as mesmas superfícies. Então significa que se aqui embaixo eu chamar de uma pressão P1, e lá em cima eu vou falar que tem uma certa pressão atmosférica P2, eu posso afirmar sem medo que a pressão 1 ela é muito maior do que a pressão 2, pelo simples fato de ter mais força embaixo. Então, qual é a frase clássica de prova que mostra em gráfico, diagramas, charges? É que conforme a altitude vai crescendo, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Menor, porque tem menos ar. Então você anota porque isso é importante. Tá lá? Quanto maior destaca, quanto maior a altitude, continua, menor será a pressão atmosférica. Isso aqui é muito importante, bem tranquilo, mas é uma coisa que cai muito, tá? Legal. Agora eu vou colocar uma outra ideia também importantíssima. Às vezes, eu já vi em prova, tá? Os caras fazendo uma pequena comparação, não de nível do mar com altitude, mas sim nível do mar com profundidade. Ah, como assim? Assim, ó. Imaginemos aqui nível do mar. Concentra, porque isso aqui é bem importante. Nível do mar. Agora vamos pensar que aqui a gente conseguiu fazer um buracão. Ou seja, estamos abaixo do nível do mar. Veja, um buracaço. Abaixo do nível. Bom, então acho que teoricamente, se aqui eu tenho uma quantidade X de partículas de ar, aqui eu posso ter até a mesma quantidade de partículas de ar. Mas a partir do momento que eu estou mais abaixo do nível do mar, eu estou mais perto do centro da Terra. Automaticamente a aceleração de gravidade vai ser maior. Automaticamente o peso dessas partículas vai ser maior que o peso dessas. Então posso afirmar que se aqui eu tenho uma pressão P3 e aqui uma pressão P4, como a força aqui é maior porque está mais próximo do centro da Terra, repito, mais próximo do centro da Terra, posso afirmar sem medo que a pressão em 3 é inferior à pressão em 4. Então podemos afirmar sem medo que a pressão atmosférica aumenta com a profundidade. Isso é bem importante. Isso aparece e você tem que estar esperto. A pressão atmosférica aumenta com a profundidade. Perfeito. Respira, porque isso aqui é muitíssimo importante. Isso cai muito em prova. Aí, existe uma certa relação de unidades aqui de pressão que são bem importantes. Relação de unidades. Por que isso aqui eu tinha unidade? É porque assim, gente, cada físico criou o seu próprio medidor de pressão. Então, cada físico criou a sua forma de medir. Então, tem unidades diferentes, referenciais diferentes.
que são as nossas unidades de medida, né? Então concentra. A nossa primeira, que é a básica de todas, quero fazer uma análise aqui com você em relação ao nível do mar. Bem importante, bem simples. Gente, ao nível do mar, a pressão em qualquer escala será a mesma, porque o peso do ar é o mesmo e as áreas de superfície de contato são as mesmas. Ótimo. Então eu posso afirmar que existem várias formas de medir. A primeira unidade de medida é o que a gente chama de ATM. Medida de atmosferas. Na química se vê muito isso, ATM. Uma segunda, através do experimento do evangelista Torricelli, criou-se uma outra escala, que são os milímetros de mercúrio. É a escala dele. Assim como existe escala em quilômetro, metro, centímetro, escala em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, existe a escala ATM e a escala milímetro de mercúrio. E existe a escala do Sistema Internacional, Newton por metro quadrado ou Pascal. Como que se relaciona esses caras? Isso é muito importante, mas assim, ó, muito, muito. É assim. A cada 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E esse mesmo 760 milímetros de mercúrio corresponde a 10 na quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Para você ter uma ideia do que é isso, gente, 10 na quinta é exatamente 100 mil. Então vamos imaginar que ao nível do mar, você foi na praia, você foi viajar, você está lá na praia. Você está recebendo essa pressão de um ATM. Isso significa que são 100 mil newtons do peso do ar atuando sobre as suas superfícies. Gente, é muita pressão. Quer ver como a gente sabe que é muita? Quando você vai viajar para a serra, para um lugar alto, pega um ônibus, pega um avião, você acaba sentindo um pequeno desconforto assim no ouvido. O que é isso? É a falta de pressão. Porque você está subindo, a pressão atmosférica está diminuindo, o seu tímpano é jogado para fora um pouquinho. E só esse pouquinho de altitude já gera um desconforto. Aí você fica assim, né? Nada a ver, nada a ver. Vai continuar igual. Tá? Então, para você ter ideia do quanto é essa pressão. Ô, Tiago, mas por que eu não sinto essa minha pressão no meu dia a dia? Porque, cara, desde quando você foi gerado, lá na barriga da mãe, você já está recebendo essa pressão. Então, você convive com essa pressão. Você sente a falta dela, é a variação dela, quando você vai para um lugar muito alto ou quando você vai para um lugar muito baixo. Pode ver, quando você mergulha também, isso incomoda um pouquinho. Então, quando você sai da zona de conforto, que é o nível do mar, você sente essa variação de pressão. Beleza. Feito isso, é importante saber transformar de um para o outro. Então é assim. De ATM para o nosso milímetro de mercúrio ou Pascal, é só pegar o valor e multiplicar então por 760, né? Até vou fazer aqui para ficar mais fácil de ver. E de ATM para o Sistema Internacional, multiplica por 10 na quinta. Bem simples. 1 ATM, 760 milímetros de mercúrio. 5 ATM, 5 vezes 60, e assim por diante. 2 ATM, 2 vezes 10 à quinta. 10 ATM, 10 vezes 10 à quinta, e assim por diante. Para sair de milímetro de mercúrio para Pascal, isso não rola muito, tá, gente? O que rola muito é de ATM, que não é sistema internacional, para milímetros de mercúrio ou para Pascal, tá? Então esse trâmite aqui acontece direto, essas nossas pequenas passagens, beleza? Então agora a parte mais importante, que nós vamos juntar tudo isso em uma única coisa, é a pressão de líquidos. Bora? Agora a parte de pressão que mais aparece em vestibulares e Enem, concentra. A pressão de líquidos, ela recebe um segundo nome muito especial.
é chamada pressão manométrica. Portanto, pressão de líquidos e pressão manométrica são sinônimos. Ótimo. Se pressão de sólido é a força que o sólido exerce nas nossas áreas, se pressão atmosférica é o peso do ar atuando nas nossas áreas, o que é pressão de líquido? É o peso do líquido atuando nas nossas áreas. Ah, então tá. A pressão de um líquido seria, então, a consequência, anota, do peso do líquido, a consequência do peso do líquido atuando nas superfícies de contato. Ótimo. Nas superfícies de contato. Bom, como seria isso, né? Então tem que ter um líquido envolvido. Então, geralmente, quando isso aparece é assim. O cara vai colocar um recipiente com um líquido, pode ser água, pode ser qualquer outro tipo de líquido, tá? Qualquer líquido. Ou pode colocar numa piscina, pode colocar numa praia, pode colocar um lago, qualquer coisa que tem líquido, certo? E qual é a jogada? Eu quero falar apenas sobre pressão de líquido, tá? Vamos pensar que aqui tem vácuo. Deixa eu tirar essa aqui, pessoal. Aqui tem vácuo. Recipiente fechado, então aqui não tem ar, tem vácuo. Aí eu vou colocar aqui um pequeno objeto. Pode ser uma placa. Bom. Corpo. Agora, eu vou ampliar esse desenho para ficar mais fácil de ver. Se liga. Jogo de gente grande agora, hein? Estou tentando desenhar esse recipiente em perspectiva, para você conseguir entender melhor. Beleza. Aqui, tudo certinho. Beleza. Aqui a superfície do líquido. Onde o líquido acaba. Aqui em cima, vácuo. E aqui a plaquinha que eu disse. É isso aqui. Concentração, que agora nós vamos provar e deduzir essa relação importantíssima de pressão de líquidos. Então a gente está vendo que a coluna de líquido que está em cima do corpo, ela contempla toda a área do corpo. Ótimo. Então essa coluninha de líquido aqui, né? Todo esse líquido aqui, ó, está em cima do cara. Bom, automaticamente, essa coluna de líquido, ela tem uma massa. Se ela tem uma massa, ela tem um peso. Então ela vai pressionar essa plaquinha. Então tá, vamos começar. A pressão sobre essa plaquinha seria a força do líquido atuando sobre a área de contato. Ótimo, isso é a definição. Só que a força do líquido seria o peso dele, né? Então, peso do líquido dividido pela área. Só como é que se calcula um peso de qualquer coisa? É a sua massa vezes a aceleração de gravidade. Então, continua. A massa do líquido vezes a aceleração de gravidade. Ótimo. Só que, rapaziada, é muito difícil numa prova, muito difícil num problema, o cara comentar conosco sobre massa de um líquido. Ah, me vende uma água aí de 5 kg, não tem como. Me dá um suco com 500 gramas de suco, não tem como. Então, isso fica muito, muito difícil ele informar a massa de um líquido. Ele informa o volume. Ah, então já vou colocar aqui
bem mastigadinho, dizendo que no enunciado ele fornecerá o volume do líquido e não massa. E eu pergunto, como que a gente vai converter volume em massa para poder colocar lá? Por isso que na aula passada nós estudamos a densidade. Ah, é mesmo. Então, você escreve mastigadinho para transformar dois pontos, volume em massa, ou massa em volume, usar a densidade ou massa específica, né? Que no caso de fluidos é a mesma coisa. Usar a densidade. Por que a gente sabe, né? Sabemos que densidade μ é igual à razão da massa pelo volume. Então, com certeza, aonde tem massa, vai entrar a densidade vezes volume. Isso aqui é uma troca muito comum na hidro. Muito comum fazer essa troca. Porque eu estou falando de líquido. Então, vamos lá. Seguindo aqui ficaria, no lugar da massa do líquido, vai entrar, bora? Pressão, então, do líquido é igual. Vai entrar o quê? A densidade do líquido, vezes o volume, vezes a aceleração de gravidade que já estava aqui, dividido pela área de contato que também já estava. Ótimo. Agora vamos lá. Que volume é esse, né? O volume é esse aqui, ó. Esse volume. Como é que eu calculo esse volume de um sólido regular? Seria a área da base, que é a área de contato mesmo, vezes a altura, né? Que no caso a altura disso aqui é a profundidade, né? É o quanto fundo está. Profundidade é medida a partir da superfície, diferente de altura. A altura eu vou medir do chão para cima. Profundidade eu vou medir do limite da superfície para baixo. Ótimo. Então esse volume é a área vezes a altura. Trocamos. A pressão do líquido ficou assim, então. Densidade do líquido vezes troca. A altura vezes a área que contempla o volume, vezes a aceleração de gravidade que já estava esperando, dividido pela... Aqui é a área, né? A altura vezes a área. Dividido pela área. E aí estamos simplificando a área. Então acabamos concluindo que a pressão em qualquer ponto de um líquido, ele é dado pela densidade do líquido, vezes a aceleração de gravidade local, vezes a profundidade. Essa é a relação de pressão de líquidos, essa é a relação de pressão manométrica. E aqui eu tenho algumas coisas a serem ditas. E o que eu vou dizer agora é importantíssimo. Primeiro, esse H não é altura, esse H é profundidade. Mais uma vez, profundidade é medido do nível para baixo. Aqui nesse ponto, a profundidade é igual a zero. E aqui vai aumentando. Isso é uma coisa. Segunda coisa. Gente, a aceleração de gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Então, necessariamente, essas unidades aqui de densidade e profundidade têm que estar no SI. Não existe outra possibilidade aqui. Então, necessariamente, a densidade tem que estar em grama ou quilograma por metro cúbico. E na aula passada sobre densidade, eu te expliquei como faz. De grama por centímetro cúbico, que é o clássico, para quilograma, metro cúbico, que é o SI, multiplicava por 1000, botava o 10 ao cubo do ladinho. E necessariamente a profundidade tem que estar em metros.
E quando isso acontecer, a pressão estará no SI. Qual é a unidade de pressão? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Isso aqui é básico. Quando eu digo básico, não quer dizer que é fácil. É o pré-requisito. Isso significa básico. Ótimo. E eu gostaria de colocar um cuidado aqui. E esse cuidado é lendário. Esse cuidado é lendário. Vou colocar um desenho aqui para ficar mais fácil de ver. Imaginemos um lago. Nesse lago temos um líquido tal. Mergulhado nesse líquido temos um peixinho de área A. E temos um submarino, sei lá, só para inventar. Um submarino de área 10A. Eu digo que o peixinho e o submarino estão na mesma profundidade. Mesma profundidade H. Eu poderia afirmar que a pressão do líquido sobre o peixinho é a mesma pressão do líquido sobre o submarino? A resposta de muitos seria não. Porque pressão é força sobre área. É pressão de sólido. Pressão de líquido, você acabou de ver que eu simplifiquei as áreas. Ah! Então não importa se é o peixinho, se é o submarino, se é você, se é outra coisa. Coisas que estão na mesma profundidade estarão submetidos à mesma pressão. Beleza? Portanto, a pressão de líquido você anota bem anotado. Ela independe da área do corpo submerso. Independe da área do corpo submerso. Eita, frase importante. Isso é bem importante. Mega importante. Pontos submetidos à mesma profundidade ficarão submetidos à mesma pressão. Aí, existem duas jogadas assim que são um pouco mais rápidas, porque tem uma tradição em cair alguns tipos de líquidos especialíssimos, que é o líquido chamado água e o outro chamado mercúrio, que faz com que a gente crie um esquema um pouco mais rápido para poder resolver e não precise passar por aqui. Mas se for óleo, suco, leite, você vai ter que passar por aqui. Se for água ou mercúrio, fica um pouco mais rápido. Vou mostrar agora. Vamos começar aqui com o parâmetro de mercúrio, tá? Estou com um pequeno recipiente. Aqui existe mercúrio, Hg. E aqui eu tenho um tubo de ensaio. Está ele aqui. E eu vou inserir esse tubo de ensaio no líquido. Vamos supor que esse experimento que eu estou fazendo aconteça a nível do mar, tá? Então significa que a pressão externa aqui nesse recipiente aberto é a pressão atmosférica, que nós vimos que a nível do mar vale 1 atm. Eu vou pegar esse tubo de ensaio e vou mergulhar ele de cabeça para baixo. Só que eu consegui, com alguma proeza, mergulhar esse cara a vácuo lá dentro. Então, inicialmente, aqui tem vácuo. Bom, o que vai rolar? Do lado de fora tem a pressão, a nossa pressão atmosférica aqui, empurrando o mercúrio para baixo. Só que em contrapartida, dentro do tubo não tem ar, não tem nada. Então tem menor pressão. Então todo fluxo de fluidos tem daí de onde tem mais pressão para onde tem menos. Então a minha tendência é esse mercúrio aqui subir. Porque vai da região de mais pressão para a região de menor pressão. Então ele subiu. Até um certo nível desse Becker. Quem fez esse experimento foi um camaradinha chamado Torricelli. Por isso dos 760 milímetros.
O que ele concluiu? Que não importava onde ele fazia esse pequeno experimento, se era numa cidade, num bairro, em outro país. O que importa é que se fosse ao nível do mar, na mesma aceleração de gravidade, esse nosso Mercúrio sempre subiria na marquinha de 76 centímetros, que é a mesma coisa que 760 milímetros. Então significa que, de acordo com o manômetro de mercúrio, ou o barômetro de mercúrio, se o cara pegar uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, não importa onde seja, num tubo de ensaio, num becker, numa panela, não importa. Se a profundidade for 76 centímetros de mercúrio, tenha certeza que esse líquido está pressionando a parte mais baixa com uma pressão de 1 atm. Estou colocando aqui um recipiente fechado, né? Fechado. Ou seja, qual é a regra? Se dentro do recipiente tiver mercúrio, você pode resolver por regrinha de 3, assumindo que a cada 1 atm de pressão corresponde a 76 centímetros de uma coluninha de mercúrio. Tá? Então você anota a cada 1 atm temos 76 centímetros de mercúrio. Bem assim. Regrinha de 3 pura. Regrinha de 3 pura. 2 atm, X. 0,8 atm, Y. E assim por diante, tudo por regrinha de 3. Isso aqui é muitíssimo importante. Muitíssimo, super muitíssimo. E o outro clássico que aparece é o barômetro ou o manômetro de água. Porque a água também é uma substância manométrica. Dá para utilizar para medir pressão. Barômetro de água, como que seria? Concentra. Vou pegar aqui um pequeno recipiente. Estou pegando um recipiente vácuo. E ali dentro só tem água, tá? Só tem água. E vou falar que existe uma certa profundidade aqui, que são 10 metros de água. Eu quero calcular quanto que é a pressão da água no fundo. Qual é a pressão nesse pontinho aqui? Ó? Qual é a pressão no fundo aqui? Bom, eu sei que a pressão do líquido, vimos há pouco, é a densidade do líquido, vezes a aceleração de gravidade, vezes a profundidade. O que a gente sabe sobre a água? Eu sei que a água possui densidade ou massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Isso é o que eu sei da água. Então quero descobrir quanto que é a pressão da água aqui. Concentra. A pressão então do líquido ficaria densidade. Eu não posso colocar 1 aqui. Em hipótese alguma, tem que estar no sistema internacional. Como é que sai de grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico? Multiplica por 1000. Aí eu estou no SI. Tem que fazer isso aqui. Isso aqui é muito importante. Então colocou 1 vezes 10 ao cubo, que multiplica a aceleração de gravidade 10, que multiplica a profundidade 10. Então ficou assim, a pressão da água é igual, né? 10 na quinta, né? 10 na quinta Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Só que há pouco eu disse o que era 10 na quinta, né? 10 na quinta era 1 atm, lembra? Ah, era mesmo. Então nós acabamos de concluir que quando for água, eu também posso fazer por regra de 3. Como que é essa regra? A cada 10 metros de profundidade de água,
equivale a uma pressão de 1 atm. Desci 10 metros, aumentou 1 atm. Desci 20 metros na água, aumentei 2 atm. Subi 5 metros, diminuí 0,5 atm. Beleza? Então você coloca que a cada 10 metros de água equivale a uma variação de 1 atm. Então você pode fazer muitos pequenos testes utilizando regrinha de 3. Isso aqui é muito pertinente, isso aqui é muito importante. Beleza? Isso que aparece direto. Mas quando não for mercúrio e quando não for água, o que você faz? Usa a equação normal. Se for óleo, densidade do óleo. Se for gasolina, densidade de gasolina, assim por diante. Eu só faço a regrinha de 3 quando for mercúrio, 1 para cada 76 centímetros, e quando for água, 1 para cada 10 metros, tá? Isso aqui é bem importante, bem interessante. Agora nós vamos trabalhar a parte de princípio de Stevens, que é onde vamos trabalhar os tubos em U, vasos comunicantes, entre outras ideias interessantes, beleza? Vamos. Rapaziada, essa parte aqui de aplicação do teorema de Stevens, ou do princípio de Stevens, né? Tem a ver com os vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? Algumas provas, tá? Também chamam esses caras de tubos em U. O que é isso? Vamos entender. Tubos em U. Qual é o jogo? Isso aqui seria, ou seriam, vasos comunicantes, ó, um recipiente. E aqui eu coloco uma porrada de vasinho, ó. Isso aqui são vasos comunicantes. Por quê? Se eu derrubar um pouquinho de líquido ali, qual é o jogo? O líquido vai se estabilizar, vai ficar em equilíbrio, por isso hidrostática, fluidos em equilíbrio. E eu vou poder afirmar sem medo que, independentemente do formato do meu vaso, os pontos do líquido que tiverem na mesma profundidade, com certeza estarão submetidos à mesma pressão. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um ponto A, um ponto B e um ponto C, se os pontos A, B e C estiverem na mesma profundidade, e estão, eu vou poder afirmar sem medo que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que seria igual à pressão no ponto C. Isso aqui é um clássico, né? Um clássico de clássico. Para a gente ter uma noção disso que eu estou falando, seria uma coisa assim, ó. Vamos imaginar uma jarra, isso aqui é bem massa. Uma jarra, aqui com a tampinha de saída. Beleza, a alça dela aqui. E eu vou encher essa jarra de líquido. Qual é o jogo, né? Opa, gostaria que vocês entendessem isso aqui, porque isso aqui é bem importante, ó. Líquido ali. Quando você vai servir alguém, você vai ter que virar essa jarra, certo? Por hora, todos os pontos da superfície estão à mesma profundidade, estão na mesma pressão. Agora eu vou virar essa jarra para servir alguém. Pô, os meus desenhos não são dos melhores, tá, pessoal? Tá aqui a jarrinha, vai servir alguém, tá? Quando eu vou servir alguém, o que você acha que acontece com esse nível? Esse nível tem que continuar igual. Porque quem vai pressionar está em cima. É o ar que está dentro da jarra que pressiona todos esses pontos com a mesma pressão. Então o que vai acontecer quando a gente virar a jarra? O líquido vai virar assim? Não tem como, senão não iria cair nunca. Essa é a ideia. A ideia, já que a pressão é a mesma, a tendência é manter a mesma parada. E é por esse motivo que aí o líquido acaba caindo. Tá? Então não importa o formato do vaso,
O nível permanecerá o mesmo. Isso é princípio de Stevens. Isso é bem importante, isso aqui aparece muito em prova. Então, isso aqui tem pressão P1. E aqui tem pressão P2. Sem medo, a pressão 1 é igual à pressão 2. Só que o que acabou rolando é que agora a pressão 2 é maior do que a atmosférica, por isso ele acabou saindo. Isso é muito importante, isso aparece muito em prova. Tá. Outro jogo importante. Um outro tipo de tubo que ele fornece em prova é um tubo assim, ó. Ele coloca um vaso. Nesse vaso tem 2 líquidos. Só que ele fala lá, misturando-se 2 líquidos immiscíveis. Bom, o que são immiscíveis? Que não se misturam. Então vamos entender que aqui tem um líquido preto. Tá lá. E aí comunica com outro líquido. Pode ser o vermelho. Vermelho. Eu coloquei os 2 líquidos no mesmo recipiente. Não se misturaram. Estão em equilíbrio. E ele quer saber qual que é a relação das densidades. Quem é mais denso? Quem é menos denso? É isso que ele quer saber. Então vamos tentar entender. É assim. Eu sei que se são 2 tubos abertos, já existe a pressão atmosférica aqui. Ótimo. E já existe a pressão atmosférica aqui, que é a mesma. Então aqui do lado de fora existe o quê? A pressão atmosférica. Aqui do lado de fora tem o quê? A pressão atmosférica. Ótimo. Qual seria o ponto que você iria analisar para comparar essas densidades? Eu tenho para te dizer. O ponto que você fará a análise seria o dióptro. O que é o dióptro? É a interface, é o ponto que eles se comunicam. Esse é o ponto mais importante do tubo. É o ponto mais importante do vaso. Nele você vai traçar uma linha horizontal e só vai se preocupar com o que tem daqui para cima. Porque pressão vem de cima, pressão não vem de baixo. Pode ver que para baixo da linha pontilhada é tudo o mesmo líquido. Não vai precisar. Então, viu um tubo com 2 líquidos, traça uma linha na interface. Ótimo. Então, aqui, nós vamos chamar de linha de equilíbrio. A linha de equilíbrio é a linha que une os 2 líquidos. E aí o que eu vou ter, Tiagão? Você vai ter assim. Aqui vai existir a profundidade do líquido preto, HP. E aqui a profundidade do líquido vermelho. Profundidade do líquido vermelho, HV. E aí a gente sabe que se eu pegar pontos que estão à mesma profundidade, eles estão à mesma pressão. Beleza? Então, se eu pegar esse ponto, vou chamar de ponto 1, e esse ponto e chamar de ponto 2, os pontos 1 e 2 estão à mesma profundidade. Então, eles têm a mesma pressão. Então, você pode começar fazendo que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Começa sempre assim. E aí vê, pressão vem de cima. O que está pressionando o ponto 1? Bom, está pressionando o líquido vermelho mais a atmosfera. Então você escreve pressão sobre o ponto 1 é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1. Deu. E no ponto 2, temos a pressão do líquido preto, líquido 1, vamos chamar, mais a atmosférica. Então, isso é igual a pressão atmosférica mais a pressão no líquido 2. Beleza. Aí, a pressão atmosférica que está dos dois lados cancela. O que é a pressão do líquido 1?
Se for mercúrio ou se for água, regra de 3. Mas se não for, abre normal. Formulinha de pressão de líquido. Densidade do líquido 1 vezes aceleração de gravidade vezes profundidade do líquido 1. Líquido 2, abriu para ele também. Densidade do líquido 2, aceleração de gravidade, profundidade do líquido 2. Vai simplificar a aceleração de gravidade e vai acabar concluindo que densidade de líquido 1 vezes a profundidade é igual à densidade do líquido 2 vezes a profundidade. Isso não é uma fórmula, pelo amor de Deus. Eu não vou nem circular, porque isso não é uma fórmula. Tem que colocar macete para isso, essas coisas todas, mas pode acontecer de algum dos dois tubos estejam ligados num gás, por exemplo. O que é que eu vou colocar aqui? Ó? Atenção. Imaginemos um balãozinho. E aqui a saída do tubo. Viaja nessa comigo, viaja nessa comigo, viaja nessa comigo, viaja. Bora? Tá aqui um tubo. Aqui existe um líquido. Concentração total. Estamos elevando o nível do nosso encontro. Aqui um líquido aleatório. E aqui ele vai se misturar com um gás. Aqui estão as partículas do meu gás. Beleza. Qual é o ponto que você deve olhar? O ponto da misturinha, o ponto de equilíbrio. Ah, misturinha, um ponto de equilíbrio, o Tiagão falou que está aqui, ó, na linha que une os caras. Perfeito. E aí eu vou olhar daqui para cima. Vou chamar isso aqui de ponto A. Vou chamar isso aqui de ponto B. E vamos embora. Eu sei que o Steven falou assim, pontos que estão à mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão. Então eu começo. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. O que tem no ponto A? É um gás. Então você coloca pressão de gás. O que está em cima do ponto A é um gás. Ótimo. O que tem no ponto B? É o líquido mais a atmosfera. Então, pressão atmosférica mais pressão de líquido. E aí você desenvolve. Porque pode aparecer uma questão um pouquinho mais complexa, onde a pressão do gás não vai ser dada de cara. Ele pode pedir para você jogar aqui um Clapeyron, pressão do gás, volume, número de mols, RT. E aí a pressão do gás vai cair aqui embaixo. Ele pode variar. Então eu peço, não decora isso aqui. Não decora. Grava aqui. Pontos à mesma profundidade estão na mesma pressão. Então agora você anota. Na nossa apostila, eu coloquei assim. Tenho que saber 1, 2 e 3. Beleza? O que é o tenho que saber 1? É o princípio de Steven. Coloca pontos na mesma profundidade estarão submetidos à mesma pressão. Bem importante, tá? Estarão submetidos à mesma pressão. Boa. Tá? O que é o tempo que saber? O que eu tenho que saber 2? Cuidado, o que eu tenho que saber 2? No equilíbrio de fluidos, traçar a linha de equilíbrio. O que é a linha de equilíbrio? É a linha que une os caras. Ponto.
E o que é que eu tenho que saber? 3. Se o recipiente estiver aberto, se o recipiente estiver aberto, considerar a pressão atmosférica. Eu não posso esquecer dela. Eu só vou desconsiderar a pressão atmosférica se ele falar que o tubo está fechado e tem vácuo lá dentro, além do líquido. Tá? Pressão atmosférica. Respira. Anota, porque isso aqui é importantíssimo. Isso que cai muito em prova. Beleza? Tá? Essa foi a nossa partezinha de pressão de líquidos. Agora vamos resumir tudo no Teorema de Pascal, algo muito utilizado aí no cotidiano. Bora! Essa parte bem especial sobre Teorema de Pascal resume muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, você foi lá cortar o cabelo, foi fazer a barba, foi pintar o cabelo e sentou lá no seu cabeleireiro, na cadeira do cabeleireiro, e ele com um pezinho consegue empurrar aquela cadeira para cima sem fazer muita força. Ou às vezes você está andando de carro lá e percebe que o volante está um pouco mais molenga do que um volante tradicional, o famoso volante durão. E existe a tal da direção hidráulica, né? Então, toda vez que tem uma máquina hidráulica com o sobrenome hidráulico, está funcionando segundo ao princípio de Pascal. Tá? Então, prensa hidráulica, macaco hidráulico, direção hidráulica e assim por diante. Tá? Isso é muito importante. Então, você coloca que as máquinas hidráulicas, elas são nada mais, nada menos que os multiplicadores de força. Anota para mim. Os multiplicadores de força. Conseguem ampliar e reduzir a força. Como que faz isso, Tiagão? Então tá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que essas máquinas, elas trabalham com mix. Estou colocando aqui uma mixagem de pressão de líquido e sólido. Então preciso entender dos dois para poder trabalhar com uma máquina hidráulica, tá? Então pressão de líquido e pressão de sólidos. Bom, no que consiste isso? Vamos nessa, bem devagarinho. Vamos imaginar que aqui eu tenho um macaco hidráulico. Para que serve um macaco hidráulico? Para levantar coisas. Ou para sustentar coisas. Tá? Bom, como que ele é? Ele é assim. Ele é um recipiente com duas tampas. E aqui já tem um lance diferente. Esse recipiente tem saídas diferentes. Vai ter um recipiente mais fininho e outro mais grosso. Já já nós vamos conseguir entender. De modo que dentro desse recipiente existe um líquido. Existe um líquido. Um líquido só, não tem mistura aqui. É o fluido da máquina. Beleza? Então tá lá o nosso fluido. E aí qual é o esquema? Em cima de cada fluido desse, ele vai colocar uma tampinha. Essas tampinhas, elas recebem um nome especialíssimo de êmbolos. São tampinhas mesmo, certo? Então isso aqui é o nosso êmbolo 1. Êmbolo 1. Esse aqui é o nosso êmbolo 2. É o nosso êmbolo 1 e o êmbolo 2. O que tem a ver esses êmbolos? É assim. Geralmente, pessoal, esses tubos, eles são saídas com formatos de circunferência. São círculos. Portanto, esses êmbolos que nós estamos colocando aqui, eles têm formato circular. Os êmbolos têm formato circular. Olha lá. O que isso significa?
Já já vamos entender. Vamos deixar um pontinho aqui e vamos deixar seguir. Qual é o jogo? Se porventura aqui eu pendurar uma caixinha 1, e aqui eu tiver um outro corpinho 2, e se o sistema estiver em equilíbrio, eu posso dizer que o peso desse corpinho 1 é igual ao peso desse corpinho 2? Não. Infelizmente eu não posso. Porque isso aqui não é uma barra fixa, não é uma gangorra. É simplesmente uma conexão de fluidos. Então é diferente. É assim. O peso dessa caixinha do 1 vai atuar em cima do êmbolo 1. Esse êmbolo 1 vai fazer uma força no líquido. Toda força aplicada numa determinada área gera uma pressão. E essa pressão, ela vai funcionar como se fosse uma fofoquinha. Ela vai fofocando em todos os pontos do fluido. Em todos os líquidos, todos. Ó, fulano de tal fez força em mim, ó. Fulano de tal fez força em mim, ó. Fulano de tal fez força em mim. É uma fofoca. Essa pressão vai sendo transmitida integralmente, ou seja, para todos os pontos do líquido. Até chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, esse êmbolo 2 vai receber uma força F2. E é proporcional à área, porque quanto mais moléculas, mais força faz. Ótimo. E se eles estiverem na mesma profundidade, segundo Steven, estarão submetidos à mesma pressão, sim? Sim. Ah, então eu posso dizer que, se eu sei que a pressão do lado esquerdo é a mesma pressão do lado direito, eu não vou trabalhar isso como pressão de líquido, vou trabalhar como pressão de sólido. Ah, então peraí. Veja. Então quer dizer que os êmbolos estão na mesma profundidade. Então estarão submetidos à mesma pressão. Os êmbolos estão submetidos à mesma pressão. Olha que doideza. Pô, então posso afirmar da seguinte forma, né? Lá vou eu. A pressão sobre o êmbolo 1 será igualzinha à pressão sobre o êmbolo 2. Beleza. Só que agora eu estou falando de sólido. Como é que é a pressão de sólido mesmo? Força aplicada na área 1 e força aplicada na área 2. Perfeito. O que eu posso trocar agora? Boto a força, boto o peso, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção, e agora vem um porquê desse lance aqui, é que quando a gente for trocar a área do êmbolo, o fato dessa área ser um formato circular, é bem importante relembrar que se eu olhar o êmbolo de cima, eu enxergo um círculo. E como é que se calcula a área de um círculo? Π vezes R ao quadrado. Então vão ter questões que ele já vai dar a área do êmbolo prontinha, sem problemas. Mas vão ter questões que ele vai dar o raio do êmbolo, vai dar o diâmetro do êmbolo. E aí você calcula a areazinha do êmbolo separadamente, para dar mais segurança, e aí troca aqui embaixo, beleza? E aí, pessoal, a gente consegue entender agora que é assim, né? Às vezes eu não preciso ter muita força, mas se eu tiver uma área proporcionalmente considerável, já dá para entender que faz força maior. Então ficou claro assim, né? Que a força e a área são grandezas diretamente proporcionais. Então significa que quanto maior a minha área, mais força aquele êmbolo recebe. E quanto menor, menor. Então você anota que a força e área são diretamente proporcionais. Por que eu estou falando sobre isso, cara?
Eu não sei se você já sacou, já teve um pouquinho de ideia de como é que funciona um freio hidráulico, né? Deixa eu terminar de colocar aqui, ó, proporcionais. O que é o freio hidráulico? Às vezes o carro está andando lá a 100 km por hora e você com um pedalzinho desse tamanho, que é o pedal do freio, consegue parar o carro. Você já pensou parar o carro a 100 km por hora do lado de fora do carro, botando só o pezinho no capô? Ele vai levantar você. Mas se você estiver do lado de dentro, você vai fazer uma forcinha no pedal do freio, que vai utilizar o fluido do freio por um tubo, que vai conectar esse fluido às áreas de contato dos pistões do freio, que são muito grandes. Então uma forcinha pequena numa área pequena produziu uma força grande numa área grande. E aí você consegue frear o carro. Da mesma forma que a cadeira do nosso cabeleireiro, imagina eu sentando na cadeira do cara para cortar o cabelo, ele consegue me levantar só com um pezinho. O que seria um milagre? Não, mas o milagre dos fluidos. Essa é a coisa importante. Beleza? Forças pequenas em áreas pequenas conseguem produzir forças grandíssimas em áreas grandíssimas também. Por isso, diretamente proporcional. Tá? Isso é bem importante. Isso aqui aparece direto. Um outro clássico importante aqui, ó. Isso aqui já apareceu no Enem, em outras provas de vestibular, várias vezes, que é o caso da seringa, né? Como é que funciona, cara? Uma seringa funciona assim, né? Tá aqui o formatinho dela. Seringa. Esse é o êmbolo da seringa. Tá aqui o êmbolo, ó. E esse êmbolo a gente consegue controlar ele com a mão. Do outro lado aqui temos a agulha. Estou desenhando a agulha grosseiramente aqui, tá? Beleza. Qual é o jogo? O êmbolo aqui tem uma área. Uma área A1. Então a gente faz aqui com a nossa mãozinha, com o nosso dedo, uma força F1. E aí existe o fluido. Que fluido que é? É o remédio. Então esse é o remédio, esse é o fluido. E aí eu vou fazer uma força numa área, vou gerar uma pressão nesse líquido que vai ser transmitida integralmente para todos os pontos desse fluido até chegar lá na pontinha da agulha que tem uma outra areazinha bem pequenininha. Já que tem uma areazinha bem pequenininha, vai receber uma força também bem pequenininha. Então eu consigo regular a grossura da agulha de acordo com a pressão que eu quero. Né? Então é por esse motivo que quando o cara vai tomar um tipo de medicamento, o médico, o nosso enfermeiro lá, ele tenta o máximo possível fazer com que a agulha entre praticamente na horizontal, para manter o mesmo nível, para manter a mesma pressão. Porque se o cara for enfiar uma agulha assim, nego, além dessa pressão do próprio remédio, dessa pressão de fora, vai ter a pressão da coluna do próprio remédio. E aí vai estourar uma veia do cara. Então você aplica a seringa desse jeito, no mesmo nível para ter a mesma pressão. Beleza. Essa é a ideia. Isso aqui aparece muito. Então qual é o fim dessa parte do princípio de Pascal? Tá? Frase de prova importantíssima. Está ela aqui. Qual é o joguinho do princípio de Pascal? Escuta bem. Não é a força que é transmitida, é a pressão. A pressão transmitida num ponto de líquido será transmitida, fofocada integralmente para todos os pontos do líquido. Ele vai querer te enganar dizendo que é parcialmente, proporcionalmente. Não. A força aplicada na área do êmbolo produz uma pressão e essa pressão comunica todos os pontos do fluido até chegar ao outro lado. Por isso eu consigo fazer essa pequena manobra de força com a área, beleza? Então anota, porque essa frase de prova é show, essa frase de prova aparece direto, tá lá? A pressão exercida em um dos êmbolos, a pressão exercida em um dos êmbolos ela é integralmente
integralmente transmitida para todos os pontos do fluido. Beleza? Para todos os pontos do fluido. Tá? Essa é a frase clássica de princípio de Pascal. Essa frase aparece sempre em prova e você tem que estar esperto, você tem que estar esperta, beleza? E com isso, vamos fazer o exercício. O exercício 2 falou assim: uma equipe de médicos reúne seus pacientes periodicamente para realizar palestras sobre a importância das relações familiares e de boa convivência entre os companheiros de trabalho, colegas de turma, amigos e vizinhos, como forma de promover a conscientização sobre os vários problemas de saúde física e mental que podem acontecer, ressaltando os riscos iminentes da hipertensão e a necessidade de aderir aos tratamentos preconizados. Um palestrante explicou com o auxílio de slides que, quando o coração bate, ele bombeia sangue pelas artérias para o resto do corpo. A pressão de bombeamento do sangue aplica nas artérias é chamada de pressão sistólica, cujo valor normal é de 120 milímetros de mercúrio. Uma pressão sistólica igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio é considerada hipertensão. Há também a pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. A pressão arterial diastólica, igual ou superior a 90 milímetros de mercúrio, é considerada hipertensão. Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de mecânica dos fluidos, e sabendo que densidade do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico, o modo de aceleração de gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade da força aplicada perpendicularmente em uma área de 1 milímetro quadrado da artéria de uma pessoa com pressão sistólica de 160 milímetros de mercúrio. Bom, do que ele está falando? Ele está falando sobre pressão sistólica e diastólica do coração. Qual é o esquema? Ele fala que um líquido está pressionando uma artéria e não é um líquido qualquer. Ele fala que é o mercúrio. Beleza. E ele fala assim, que esse mercúrio está exercendo uma pressão de 160 milímetros de mercúrio. E ele pede a força desse cara caso a área do tubinho, a área da nossa artéria, seja de 1 milímetro quadrado. Beleza. Aí você se pergunta, pô, Tiago, mas como é que eu vou saber trabalhar assim? Calma. Tentem chegar a uma coisa melhor que isso aqui, ó. Uma pressão de 160 milímetros de mercúrio é igual você pegar uma coluninha de mercúrio e essa coluninha tem uma profundidade de 160 milímetros. Está aqui o seu H. Beleza? Então, qual que é a minha intenção? Eu preciso descobrir qual é a força. Para calcular a força, eu preciso ter a pressão primeiro. Então, vamos nessa. Por que a gente sabe que a pressão seria a força aplicada na área? A área eu já tenho. Para achar a força, falta a pressão. Então, vamos nessa. Sistema internacional. Muito cuidado. Calculando a pressão do líquido seria μ, G, H. Lá vamos nós. Então, a pressão do líquido, que é o mercúrio, seria densidade do líquido. Veja que ele colocou aí grama por centímetro cúbico. Ai, ai, ai. Então, eu não posso colocar 13,6 apenas. Eu tenho que converter para o sistema internacional. Portanto, vezes 1000. Para que 1000? Para converter para quilograma por metro cúbico. Vezes a aceleração de gravidade, vezes a nossa profundidade. Veja que a profundidade são 160 milímetros. Eu preciso disso aqui em metros, então 160 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é muito especial, tem que ser feito bem devagarinho. Beleza? Feito isso, fica a pressão do líquido é igual. Aqui vou acabar simplificando 10 ao cubo com 10 a menos 3, beleza?
13,6 vezes 10 deu 136 vezes 160. Não vou fazer aqui ainda, vou fechar e vou calcular a minha força, beleza? Lá vou eu então, ficaria. A força seria igual à pressão, que já vai estar no sistema internacional, portanto 136 vezes 160 vezes a área que passou multiplicando, mas essa área está em milímetros quadrados. Eu te ensinei no encontro de hoje que para passar de milímetros quadrados para metro quadrado, eu pego o valor e multiplico por 10 a menos 6. Gente, como eu disse, hidrostática é a rainha das unidades. Isso é muito importante. Beleza? Feito isso, ficaria, né? A força F é igual a 136 vezes 160, que me daria 21.760 vezes 10 a menos 6. Beleza? Tranquilidade? Ajusta para mim, então. A força ficaria, né? Vamos escrever em notação científica, lembra? Pega essa virgulinha e traz 1, 2, 3, 4. Então, 2,176 vezes 10, já que eu caí 4 vírgulas, subi lá, 2 newtons. Então, aproximadamente aí 2,3, 10 a menos 2, tá? Um exercício bem importante. Pegou a rapaziada fortemente aqui na questão de unidades, ó. Não entra grama por centímetro cúbico, não entrou milímetro, não entrou milímetro quadrado. Questão perfeita de unidades aqui, beleza? Bora para a próxima. O exercício 5 do teu materialzinho falou assim: um dos laboratórios de pesquisa da UFJF recebeu um equipamento de 400 kg. É necessário elevar esse equipamento para o segundo andar do prédio. Por isso ele utiliza um elevador hidráulico, como mostra a figura abaixo. O fluido usado nos pistões do elevador é um óleo com densidade de 700 kg por metro cúbico. A força máxima aplicada no pistão A é de 250 newtons. Com base nessas informações, responda. Letra A. Calcule a razão mínima entre os raios dos pistões A e B para que o elevador seja capaz de elevar o equipamento. Letra B. Sabendo que a área do pistão A é 0,05 metros quadrados, calcule a área do pistão B. C. Com base no desenho, calcule a pressão manométrica no ponto C, situado a uma distância H igual a 0,2 metros abaixo do ponto onde a força F é aplicada. Vamos lá? Um exercício bem importante, pesadíssimo. Vamos no nosso ritmo. Estamos conseguindo identificar que é um probleminha que trabalha o princípio de Stevens seguido o teorema de Pascal, porque falou de um elevador hidráulico, máquinas hidráulicas. O que a gente sabe? Que se eu pegar a linha de equilíbrio do equipamento do êmbolo onde é feita a força, eu sei que essa linha está em equilíbrio. Então eu sei que a pressão desse lado tem que ser igual à pressão desse lado, lembra? Então é assim que nós vamos começar. Concentração total, a pressão no êmbolo A tem que ser igual à pressão no êmbolo B. O êmbolo A é onde o cara faz a força. Veja aqui, ó. Aqui o êmbolo B é onde o equipamento está. Tá. Em relação às forças, qual é a força aplicada aqui no êmbolo B? É o peso do equipamento. E a força aplicada no êmbolo A está aqui. Estamos nessa? Seria a força aplicada no êmbolo A, dividido pela área aplicada, a área do êmbolo A, né? Igual ao peso do equipamento no êmbolo B, dividido pela área do equipamento no êmbolo B. Beleza? Feito isso, ficaria. A máxima força que ele falou que faz no êmbolo A é de 250 newtons. Coloquei. Lembra que a gente conversou que esses êmbolos tinham relação com circunferência. O que eu faço aqui então? Eu vou abrir a área do êmbolo A como sendo π raio do êmbolo A ao quadrado. Do outro lado, o peso do nosso equipamento. Se o equipamento tem massa 400 kg, ele vai ter peso 4.000 newtons, porque o peso é a massa vezes a aceleração de gravidade, que vale 10.
dividido pela área do êmbolo B, que também é um círculo, π vezes raio do êmbolo B ao quadrado. E ele quer a razão dos raios nessa nossa letra A, né? Então estaria simplificando aqui com esse aqui, e aí ficaria desse jeito, ó. Vou jogar o raio B para cima e o 250 para baixo, tá? Então, raio B ao quadrado dividido sobre o raio A ao quadrado é igual a 4.000 dividido por 250. Beleza? Então aqui já vou simplificar o 0 com 0. E aí vou juntar tudo numa única raiz, ó. RB sobre RA, elevei ao quadrado. Beleza? E aqui ficou 400 dividido por 25. E aí tem uma pequena saidinha fácil, né? Vou mandar a raiz aqui dos dois lados. Beleza? Então aqui ficou apenas RB dividido por RA. Raiz de 420. Raiz de 25, 5. Então a razão entre os raios é 4. Se for RB sobre RA é 4. Se for RA sobre RB é 1/4. Beleza? Bem importante isso aqui, aparece toda hora. Na letra B, então aqui foi a nossa letrinha A, né? Na letra B ele pede assim: sabendo que a área do pistão A é 0,05 metros quadrados, qual é a área do nosso pistão B? Então, um exercício bem parecido com essa letra A. Começaríamos do mesmo jeito, ó. A pressão no êmbolo A tem que ser igual à pressão no êmbolo B. Mais uma vez, pressão no êmbolo A. A força do êmbolo A dividido pela área do êmbolo A. Então lá vou eu, a força F dividido pela área do êmbolo A. E no êmbolo B, o peso do equipamento dividido pela área do êmbolo B. Então lá estou eu, peso dividido pela área B. Beleza. Feito isso, ficaria força F 250, a área do êmbolo A, ele propõe para a gente que seja 0,05 metros quadrados. Peso do êmbolo B, 4.000 newtons, porque a massa vale 400. E a área do êmbolo B é o que ele quer saber. Beleza? Tá aí. Então ficaria assim: a área do êmbolo B é igual a 4.000, que multiplica 0,05, que divide por 250. Beleza? Ficaria assim então, ó. Simplifiquei um 0 com 0, 2 zeros com outro 0, ficou 40 vezes 5. 40 vezes 5 dá 200. 200 dividido por 250. Simplificou o 0 com 0. Simplifica todo mundo por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. Então a área do outro êmbolo, 0,8 metros quadrados. Beleza? Então muito parecido, né? Só que aqui ele pediu relação de raios e aqui relação de áreas na letra B. A letra C é bem diferente. Ele fala assim, ó: quanto vale a pressão no ponto C, que está 2 metros abaixo do êmbolo A? Cara, o que é pressão mesmo? Pressão vem de cima. Eu preciso saber o que tem em cima do ponto C. Bom, em cima do ponto C tem um líquido, que é o óleo que eles usam para transmitir essa pressão. E também tem a pressão do sólido aqui, ó. Existe a pressão do êmbolo mais a pressão do líquido. Ah! Então no ponto C, eu vou colocar a pressão do ponto C seria a pressão do sólido, que é a do êmbolo, mais a pressão do líquido. Beleza? Então ficaria assim: pressão do ponto C é igual. O que é a pressão do sólido mesmo? Força sobre área. Beleza? O que é a pressão de líquido mesmo? Densidade do líquido, a aceleração de gravidade, profundidade. Vamos nessa então? A pressão do ponto C ficaria: qual é a força feita ali?
250 é o máximo que ele faz, e a área, o exercício disse na letra B, que é 0,05 metros quadrados, né? Então, força 250 dividido pela área 0,05 metros quadrados. Veja que isso aqui está no sistema internacional. Então, densidade tem que estar no SI, profundidade também, tá? Ele fala que o nosso líquido aí, ele tem uma densidade de 700 kg por metro cúbico. Então, se é quilograma metro cúbico, já está ok, já está no SI. Vezes a aceleração de gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que ele disse, 0,2 metros. Cuida com as unidades. Hidrostática é a unidade. Beleza? Feito isso, ficaria a pressão no ponto C é igual. Veja, ó, eu posso caminhar duas vírgulas aqui, 1, 2, e tirar daqui, ó. 25 por 5 dá 5. 3 zerinhos, 5.000. Malandragem, né? Mas, ficou aqui 0,2 vezes 10, 2, vezes 700, 1.400. Então, a pressão no ponto C ficaria 6.400 newton por metro quadrado, ou 6.400 pascal, tá? No sistema internacional está ela aqui. Se ele quisesse em ATM, milímetros de mercúrio, era só fazer aquela regrinha de 3, beleza? Vezes 10 na quinta, ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? Bem especial esse problema, bem difícil para qualquer questão discursiva, né, do nosso país aí que envolve vestibular, beleza? Próxima questãozinha. O exercício 6 falou assim: observe o aumento da profundidade de prospecção do petróleo em águas brasileiras, com o passar dos anos, registrado na figura a seguir. Considerando os dados acima, calcule em ATM a diferença entre a pressão correspondente à profundidade de prospecção de petróleo alcançada no ano de 1977 e aquela alcançada em 2003. Rapaziada, um exercício de análise de dados. Ele fornece uma imagem com essa posição de prospecção de petróleo em cada ano aqui, e ele pede para a gente relacionar a diferença de pressão entre a prospecção de petróleo no ano de 1977 e em 2003. Beleza. A gente vê aí nessa imagem que em 1977 a profundidade dessa prospecção de petróleo está na profundidade de 1.079 metros. Ótimo. E em 2003 ela está em 1.886 metros. Isso significa que existe uma diferença de profundidade. Se existe uma diferença de profundidade, existe uma diferença de pressão. E é essa diferença de pressão que ele quer em ATM. Tá. Tiagão, como que a gente faria? Nesse caso, por ser água... Tiagão, mas não é petróleo? Querido, não existe um mar de petróleo. Existe a água e o petróleo está lá embaixo. Por ser água, podemos fazer por regrinha de 3, lembra? O que a gente sabe da água? A cada 10 metros de água, equivale 1 ATM. Então, se eu tiver a variação de profundidade entre 1977 até 2003, eu consigo descobrir a minha variação de pressão. Então, se a gente fizer essa pequena diferença entre 1886 e 1079, a gente vai chegar aqui em 807 metros. Essa foi a variação de profundidade entre 1977 e 2003. Então, automaticamente, para esses 807 metros, eu tenho uma variação de pressão X. E só posso fazer isso porque é água. Se fosse outro tipo de líquido, óleo, detergente, eu teria que calcular a pressão aqui e depois diminuir um do outro. Beleza? Feito isso, ficaria, né? X vezes 10, multipliquei cruzado. 807 vezes 1. Vou passar esse 10 dividindo. Ficaria 80,7 ATM. Essa é a variação de pressão. Um exercício bem bacana, totalmente pertinente em Enem, um exercício bem simples, porém, se essa sacada aqui o cara não sabe, ele acabou de se dar mal. Beleza? Próximo problema. O exercício 7 falou assim: um automóvel de massa igual a 942 kg é suspenso por um elevador hidráulico cujo cilindro de ascensão tem diâmetro de 20 centímetros.
Calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a uma determinada altura. Um outro exercício envolvendo o êmbolo, outro exercício envolvendo o teorema de Pascal. Vamos nessa? Só que nesse caso ele não quer comparar dois cilindros. Ele fala de um carrinho que tem uma massa que está em cima de um êmbolo e pergunta quanto é a pressão que o êmbolo deve sustentar para manter o carrinho em equilíbrio. Bom, o êmbolo deve fazer uma certa pressão contra e de mesmo valor a pressão exercida pelo carrinho em cima dessa pequena plataforma. Ótimo. Então assim ficaria. A pressão é igual à força aplicada na área. De que força estamos falando? Do próprio peso do nosso carrinho. Então, no lugar da força, eu coloco massa vezes aceleração de gravidade dividido pela área. Beleza? E assim ficaria. A massa do nosso carrinho, 942 kg, vezes a aceleração de gravidade dividido pela área. Mais uma vez, ele não fornece a área de mão beijada, ele fornece o diâmetro do círculo da plataforma. Então a gente sabe que essa área é um círculo. Então, πr². Só que ele não forneceu o raio também, ele fornece o diâmetro. Então, se eu tenho um diâmetro 20 centímetros, o raio é metade do diâmetro, 10 centímetros. Antes de jogar para lá, tem que estar no SI, tem que estar em metro. Então, lá vamos nós. Ficaria assim, a pressão do carrinho, 9.420 de peso, dividido pela área, o π vou jogar 3, só para a gente chegar numa coisa legal, vezes o raio, cuidado com esse raio, ficaria 10 centímetros, então vou colocar 0,1, que é metro, elevado ao quadrado. Beleza? Feito isso, ficaria pressão, 9.420, dividido por 3, que multiplicaria. Ó. Isso aqui é 10 a menos 1, né? Eleva ao quadrado, 10 a menos 2. Beleza? Então ficou lá para mim lá, 9.420 dividido por 3. Me daria aí exatamente 140. Então ficaria aqui para mim, ó, 3.140. Jogou o 10 a menos 2 para cima, 10 a segunda. Bota em notação científica. A vírgula está aqui, anda 1, 2, 3 casinhas. 3,14 vezes 10 a quinta, né? Andou para lá, aumentou aqui. Newton por metro quadrado no sistema internacional, que é a mesma coisa que Pascal, beleza? Um exercício um pouco mais simples, só chamando a atenção aqui em relação à área, né? Bem importante. Beleza? Próximo problema. O exercício 8 falou assim: entre outras propriedades físicas, um líquido é identificado pela sua densidade. Para se determinar a densidade de um líquido, em um laboratório de pesquisa foi utilizado um método que consiste em um tubo cilíndrico fechado na extremidade, com um orifício lateral muito estreito que impede a entrada do ar. Inicialmente, o tubo na horizontal é preenchido com um líquido. Em seguida, o tubo é posicionado verticalmente com o orifício tampado. Nessa situação, ao liberar a abertura, o líquido escoa até atingir o equilíbrio na altura H, conforme esboçado na figura. Qual é a densidade do líquido? Um exercício, então, falando sobre coluna de líquido, recipiente totalmente fechado, existe um líquido. E ele vai abrir essa tampinha. Quando ele abre a tampinha, o líquido vai se acomodar, vai ficar em equilíbrio, porque a gente sabe que com a abertura da tampinha, quem vai estar participando? Quem? A pressão atmosférica. Então, sobre a tampinha aqui embaixo, que pressão que teríamos? Teríamos a pressão do próprio líquido e a pressão atmosférica. E ele fala assim, né? Quando ele abre essa tampa, existe essa tal pressão de fora, mas o líquido não escoa, ele ficou em equilíbrio. Então significa que a pressão do líquido aqui embaixo é a mesma pressão atmosférica da rua.
Porque se fossem pressões diferentes, teria fluxo. Então, já que ele fica em equilíbrio e fica estável, essa pressão do líquido não vai vencer a pressão atmosférica do lado de fora. Então, com certeza, mais uma vez o princípio de Steven, pontos que estão na mesma profundidade terão a mesma pressão. Portanto, a pressão do líquido dentro do tubo tem que ser a mesma pressão atmosférica do lado de fora. Beleza? Feito isso, ficaria, né? Densidade do líquido, que é o que nós queremos. Aceleração de gravidade local, profundidade. Beleza? Pressão atmosférica ficaria quanto? Ele já falou pra gente ali que é P0. Já já a gente coloca, né? Então vamos nessa. Densidade do líquido. Aceleração de gravidade 10. Profundidade 4 metros. Já está no SI, já está tudo ok. E a pressão atmosférica ele disse que já está em Pascal, né? Já está em Newton por metro quadrado. 1 vezes 10 à quinta. Tá ok. Feito isso, ficaria a densidade do nosso líquido. Ela ficaria igual ao quê, né? Passou 40 dividindo, então fica 1 vezes 10 à quinta, dividido por 4 vezes 10. E assim ficaria a densidade do líquido é igual 1/4 me deu 0,25. Divisão de potência de mesma base, 5 menos 1, 4. Ajeita para a notação científica, ajeita para a notação. Como é que era mesmo, Tiagão? Agora a vírgula vai andar uma casinha apenas. 2,5, já que andou para a direita, o expoente acaba descendo. Vezes 10 a terceira. Como está tudo no sistema internacional, densidade, quilograma, metro cúbico. Beleza? Bem pertinente, bem importante esse probleminha. Um pouco mais simples, porém, essa questão de igualar, né, pressão externa com pressão interna, por isso que não vazou líquido dali. Beleza? Próximo probleminha. Último exercício número 9 desse encontro falou assim: se você agora está tranquilo e em repouso, seu coração deve estar batendo cerca de 60 vezes por minuto. Sua pressão arterial deve ser de 12/8, ou seja, 120 milímetros de mercúrio, acima da atmosfera no auge da contração e 80 milímetros de mercúrio no relaxamento do coração. Seu coração tem um volume externo aproximado de uma mão fechada e em cada batida consegue bombear aproximadamente a metade de seu volume de sangue. Considere a densidade do mercúrio igual a 14 gramas por centímetro cúbico e a densidade do sangue igual à da água, ou seja, densidade de sangue 1 grama por centímetro cúbico. Letra A. Até que altura máxima na vertical o coração conseguiria elevar a coluna de sangue? Letra B. Faça uma estimativa da quantidade de sangue bombeada a cada batida do coração e calcule a vazão média de sangue através desse órgão. Bom, estamos falando do nosso coraçãozinho. Eu não sei fazer o coração, então o meu coração, ele é assim. Qual é o jogo, né? Uma coisa que o teste não disse, por isso ele na letra B disse uma estimativa, é que a gente tem que ter noção de quanto que é o volume do coração, né? É mais ou menos uma mão fechada. Esse cara tem mais ou menos, pessoal, 300 ml de volume. Esse é o volume do coração. É uma estimativa. Ótimo. Qual é o esquema? Na letra A ele pede até que altura máxima de coluna vertical, máxima altura, o coração consegue bombear o sangue, né? Pô, qual é o jogo então? Nós temos duas pressões informadas. A pressão máxima, 120 milímetros de mercúrio, e a pressão baixa, de 80 milímetros de mercúrio. Ótimo. Já que ele quer saber a máxima coluna de mercúrio, nós vamos utilizar a máxima pressão. Só que ele quer converter a pressão de mercúrio em pressão de sangue. Essa é a ideia. Mas as pressões são iguais. Eu só vou equivaler, só vou comparar. Ah, então a saída seria assim. Eu vou converter a pressão de mercúrio
que é a batida do coração, em pressão de sangue, para poder medir até onde esse sangue vai, caso a artéria seja bombeada verticalmente. Beleza? Feito isso, ficaria, né? Mercúrio. Densidade do mercúrio, aceleração de gravidade, alturinha do mercúrio ou profundidade. E o sangue? Densidade do sangue, a aceleração de gravidade e a máxima altura de sangue que nós queremos. Tá? Por que eu igualei, Tiagão? Porque eu estou convertendo a essa pressão de batida do coração em pressão sanguínea. Beleza? Feito isso, ficaria. Simplifiquei a aceleração de gravidade e agora a gente simplesmente coloca dados, né? Densidade do nosso querido mercúrio, 14 gramas por centímetro cúbico, multiplico por 1000 para converter no SI. E que H é esse aqui de mercúrio? Tiagão, eu nunca sei ver a altura do mercúrio. Cara, já está aqui, ó. 120 milímetros. Já está ali. Se são 120 milímetros, converte para metro, 120, 10 a menos 3. Está ali. Então você tem na mão 120, 10 a menos 3. Sempre vai estar aqui dentro, tá? Beleza. Depois, densidade do sangue é a mesma que a água, 1 grama centímetro cúbico, mas aí eu multiplico por 1000 para converter para quilograma por metro cúbico. Acho que eu já falei isso hoje para mais 10 vezes. Vezes, qual é a altura máxima de sangue que vai? Então tá na mão. Feito isso, estou simplificando. Simplifiquei aqui, simplifiquei aqui. Esse cara aqui ficou, ó, 14 vezes 120 dividido por 1000. Essa é a altura da coluna de sangue. Então aqui ficaria 14 vezes 120, 1680. Beleza, dividido por 1000. Tranquilão. Isso aqui é a altura do sangue. Então a altura máxima vertical do sangue ficaria, dividir esse cara por 1000 aqui ficaria 1,68, né? Metros, beleza? Tá? Ou aí, passa para centímetro, para metro. Tá ele aí, beleza? E aí na letra B ele falou assim, né? Ele pergunta quanto é a vazão do coração. Falamos agora uma estimativa do tamanho do coração. O volume do coração, 300 ml. E ele fala que a cada batida ele consegue bombear metade do volume do coração, ou seja, o volume de sangue seria 150 ml a cada batida. Como é que se calcula a vazão, né? Gente, vazão sempre é um fluxo de coisas, ou seja, uma quantidade de alguma coisa dividido pelo tempo. Então, posso marcar que a vazão seria o volume de sangue que sai dividido pelo intervalo de tempo. Então tá, o volume bombeado, metade do volume do coração, 150 ml, dividido pelo tempo. Tiagão, mas não tem tempo ali. Tem sim. Observa na primeira linha que ele fala que o coração dá 60 batidas por segundo. Pô, então se são 60 batimentos por minuto, perdão, eu sei que 1 minuto são 60 segundos. Então é a mesma coisa que dizer que ele está batendo uma vez a cada segundo. Então o tempo dessa batida, o tempo desse bombeamento sanguíneo é 1 segundo. Então tá aí, né? Vazão 150 mililitros de sangue por segundo, essa pequena estimativa que ele solicitou. Beleza? E com isso, rapaziada, finalizamos essa aula interessantíssima sobre pressão de sólidos, pressão atmosférica, pressão de fluidos, né? Teorema de Pascal, o princípio de Stevens, algo bem importante, gente, essa aula é crucial para vestibulares e Enem. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula sobre empuxo.